Irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Hoje nós queremos falar em Mateus capítulo 5, versículo 9, sobre os pacificadores. E o texto, o título já está aí, Filhos de Deus, semeadores de boas novas, não é? E só não está aqui o passador do slide, tá? Não está aqui o passador. Aqui, obrigado. E o texto também projetado aí: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine e abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para ouvir nesta noite aquilo que o Senhor tem planejado para nos ensinar. Dá, Senhor, que a tua palavra encontre guarida em nosso coração. Oramos agradecidos em teu nome. Amém. Amados, existem cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. As Escrituras começam com a paz no Jardim do Éden e terminam com paz na eternidade. O pecado do homem, entretanto, interrompeu a paz no Éden. Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz. E um dia Ele, o príncipe da paz, virá para restabelecer plenamente o seu eterno reino de paz. Mas por ora não há paz no mundo. Isso por causa da oposição de Satanás e por causa da desobediência do homem. Por que há guerras no mundo? Por que se mantém essa constante tensão internacional? O que há com este mundo? Porque nós já tivemos 2 guerras mundiais só no século XX. Por que essa ameaça constante de novas guerras? Além de toda essa infelicidade, turbulência e discórdia que há entre os homens? Irmãos, de conformidade com essa bem-aventurança, só existe uma resposta para essas indagações: o pecado. O pecado é a causa de toda essa desordem mundial. E as tentativas de estabelecer a paz no mundo são todas mal sucedidas. As conferências que visam promover a paz entre as nações fracassam. A Organização das Nações Unidas não se sustenta como uma agenciadora da paz. Não há paz nas estruturas, não há paz dos governos, não há paz entre as nações, sabe? E não haverá. Enquanto essa paz ela não for implantada no coração do homem, enquanto o príncipe da paz, Jesus Cristo, enquanto ele não reinar no coração do homem, o próprio homem será inimigo de si mesmo. Ele vive em conflito consigo mesmo. O homem está em conflito consigo, com o próximo e com Deus. Enquanto os homens estiverem produzindo males, não haverá paz. Aquilo, amado, que existe no interior do homem, inevitavelmente há de aflorar à superfície. Amados, o homem está em guerra com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com a natureza. A paz que nós saudamos hoje começa a desmoronar amanhã. Não temos paz na política, não temos paz econômica, não temos paz social, muito menos temos paz na família. As famílias estão em guerra. A paz é hoje aquele breve momento em que todos param para recarregar as suas armas. Depois volta o tiroteio. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em desenvolver uma agência para a paz mundial. Por isso, em 1945, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas,
O lema da organização é libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Mas desde então, não tem havido um único dia de paz na terra. A paz, diz John MacArthur, a paz é uma quimera. A paz é uma fantasia. A paz é uma utopia nesse mundo em que nós vivemos. A verdade, irmãos, é que nós não temos capacidade nem de conviver uns com os outros. Existem dissoluções nas famílias, discórdias nas instituições, existe guerra entre as nações. O homem não tem paz consigo mesmo e, por isso, o mundo ao seu redor está mergulhado em guerra. O mundo está um caos. O século XX, irmãos, começou com um profundo otimismo humanista. Mas daí veio a Primeira Guerra e cerca de 30 milhões de pessoas morreram. Depois, logo em seguida, veio a Segunda Guerra. Eu estou falando de guerras mundiais. E 60 milhões de pessoas pereceram. O comunismo abocanhou um terço dos habitantes do planeta e levou milhões à morte. Hoje, nós vemos terríveis guerras étnicas, tribais, religiosas. O mundo é um barril de pólvora com estupim aceso. Estamos em guerra. Precisamos de paz. O que é paz? Algumas pessoas definem paz como ausência de conflito. Mas paz é muito mais do que ausência de conflitos. Paz é a presença da justiça que produz relacionamentos verdadeiros. A paz não é apenas a suspensão da guerra. A paz é a criação que reúne inimigos em amor. Paz também não é trégua. Há uma grande diferença entre trégua e paz. Uma trégua quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. Mas a paz, ela vem quando a verdade é conhecida. A paz vem quando o problema é resolvido. A paz vem quando os inimigos ou quando as partes se abraçam. A paz, irmãos, não é algo passageiro, tampouco superficial. Amados, a paz verdadeira, ela derruba o muro da inimizade. Ela constrói pontes. Ela constrói pontes sobre o abismo do ódio. Ela constrói pontes de reconciliação. A paz também, irmãos, não é uma fuga do confronto. A Bíblia, ou a paz na Bíblia, nunca se esquiva dos problemas. Não é paz a qualquer preço. Muitas vezes nós nos calamos porque nós dizemos assim: eu quero paz. Não é? Acontece no nosso dia a dia. Você não vai falar, não, eu quero paz, eu quero é paz. Não é? Mas não é paz a qualquer preço que a Bíblia nos ensina. Apaziguamento não é paz. A paz, ela tem um alto preço. A paz verdadeira, ela custou o sangue de Cristo. Alguém criou o termo uma graça barata. Dietrich Bonhoeffer, salvo engano, falou isso. Mas existe também uma espécie de paz barata. Proclamar paz onde não há paz, isso é obra do falso profeta. A paz, ela supera e resolve o problema. A paz não equivale a sublimar nem a enterrar o problema vivo. Paz, irmãos, não é tapar o sol com a peneira, como diria minha mãe. A paz constrói, como disse,
pontes ao invés de cavar abismos. Sem confronto, nós teremos apenas um cessar-fogo, uma guerra fria, um tempo para recarregar as armas. Paz também, irmão, não é o sacrifício da verdade. Muitos hoje querem a paz e a união de todos. Esse é o tema, esse é o discurso. Mas à custa da verdade. Nós não podemos sufocar a verdade para ter paz. Deus não trabalha na mentira. O Senhor trabalha sobre a verdade. A paz só vem quando a verdade é estabelecida. Nesse sentido, Jesus ele veio trazer não a paz, mas a espada. Mateus 10:34 nos diz exatamente isso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Irmãos, não há unidade fora da verdade. Quer reconstruir relacionamento? Quer buscar a paz no seu lar? Quer buscar a paz com a outra parte? Construa em cima da verdade. Por essa razão, irmãos, a Bíblia diz que a paz com todos e a santificação precisam andar juntas. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por essa razão, o ecumenismo é uma falácia. Nós não temos nenhuma ordem de Cristo para buscar união sem pureza. Pureza de doutrina, pureza de conduta. Uma união barata produz evangelização barata. E esses são atalhos proibidos que transformam o evangelista num mercador fraudulento. Essa conduta, esses atalhos, degradam o evangelho, prejudicam a causa de Cristo. A Bíblia nos proíbe de sermos cúmplices das trevas, das obras infrutíferas, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A Bíblia, amado irmão, ordena: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Ah, irmãos, nesse mundo que nós vivemos, esse mundo de hoje, esse mundo precisa de um milagre, esse mundo precisa de pacificadores, esse mundo precisa de pessoas que semeiem a verdadeira semente, que proclamem a verdade, mas a verdade verdadeira. Esse mundo precisa do milagre, o milagre da salvação, o milagre dos pacificadores, que é anunciar o evangelho das boas novas. Quer ver o milagre, querido? Então tente este. Pegue uma semente de feijão, um grão de feijão, coloque debaixo da terra, alguns centímetros ali abaixo da terra, dê-lhe água e luz, fertilizantes, e se prepare. Uma montanha será removida. Não importa se a terra, ou se aquele chão ali é bilhões de vezes mais pesado que a semente romperá. Nós não devemos subestimar o poder de uma semente. Irmãos, até onde sei, Tiago, o autor da epístola, ele não era agricultor, mas ele conhecia o poder de uma semente plantada em um solo fértil. Olha o que Tiago escreveu, Tiago 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. O princípio da paz é igual ao princípio das colheitas. Nunca se deve subestimar o poder da semente. Os pacificadores são aqueles que plantam, são aqueles que disseminam a semente da paz. E eles
entregam essa semente, disseminam essa semente, não no solo, não na terra, mas no coração dos homens. Os pacificadores não são apenas aqueles que promovem a paz entre os homens. Mateus 12,50 diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, nós precisamos entender aqui a que tipo de paz e que tipo de pacificadores essa bem-aventurança ela está se referindo. O pacificador, ele está em paz com Deus. Ele anuncia o evangelho da paz. Ele tem o ministério da reconciliação. É um embaixador de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com o Senhor. Segundo aos Coríntios 5, de 18 a 20. O pacificador é aquele que ama seus inimigos, aquele que abençoa os que o maldizem, ora por aqueles que o perseguem. Mateus 5, verso 45. Jesus ordena: tende paz uns com os outros. E Paulo diz em Romanos 12, 18: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A verdadeira paz, irmãos, é um estado de tranquilidade, baseado na verdade. A pessoa que experimenta a verdadeira paz, ela rejeita a preocupação, a inquietude, o medo, porque ela sabe que essas coisas não provêm da verdade. Toda mentira é passageira, mas a verdade é eterna. A minha mãe costumava dizer: meu filho, a mentira tem a perna curta. Rápido ela se cansa e rápido ela é alcançada. Não é? Mentira tem a perna curta. A mentira é passageira. Nós podemos enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não por todo o tempo. Mas a verdade é eterna. No final, apenas a verdade permanecerá. A única fonte de paz, irmãos, é Deus. Porque somente em Deus nós podemos encontrar a verdade que se baseia essa genuína paz. O salmista pede isso para o Senhor, dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para temer o teu nome. Sabe, qualquer tentativa de se obter paz à parte de Deus termina em fracasso. Qualquer afirmação de que existe paz onde não há Deus é uma falsa afirmação e uma falsa paz. Ezequiel, no capítulo 13, versos 15 e 16, ele nos lembra falando assim na sua profecia: assim cumprirei o meu furor, diz o Senhor, não é? E vos direi: os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e que veem para ela uma visão de paz, não havendo paz, diz Deus. Jesus nos disse que as pessoas que disseminam paz aqui na terra serão chamados filhos de Deus no seu reino. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele se referia não àquilo que o mundo considera como paz, mas sim a paz que vem apenas do poder de Deus, a paz que somente Deus pode prover. João 14, 27 nos lembra, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz a palavra. Ou seja, Jesus nos ensina nesse verso que se obtemos o tipo de paz que o mundo dá, nós teremos todo o motivo para nos preocupar e ter medo, porque é uma falsa paz, é uma paz ilusória, é uma tranquilidade aparente, é apenas cobrir o ferimento com um pano, cobrir o sol com a peneira. Jeremias 6,14 nos lembra:
falando desses falsos profetas, também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A paz que Jesus nos dá, no entanto, é a paz, irmãos, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz que nós precisamos alcançar. Essa é a paz que os pacificadores precisam disseminar. Essa é a semente que nós temos que plantar. A palavra aqui traduzida por pacificadores, em praticamente todas as versões de nossas Bíblias, com exceção na Bíblia na linguagem de hoje e na nova versão transformadora, elas dizem assim, na linguagem de hoje, promovem, e não aqueles que promovem a paz. E na nova versão transformadora diz, trabalham pela paz. Eu penso que essa é a tradução mais próxima do original, porque no original, a palavra aqui é uma combinação de duas palavras no original grego. Uma é o verbo fazer, produzir, praticar, e a outra palavra grega também é um substantivo, que significa harmonia, tranquilidade, saúde. Então, esta palavra grega aqui, traduzida por pacificadores, por si só, é a tradução no grego de uma palavra conhecida como shalom, paz, no hebraico, não é? Então, o que Jesus disse, na verdade, é bem-aventurado os que praticam o shalom, os que praticam a paz de Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa explicação é fundamental para a gente entender o que Jesus realmente quis dizer com essa bem-aventurança. Porque se nos apegarmos somente à palavra pacificador, usada normalmente nas traduções das nossas Bíblias, então nós chegaremos à conclusão errada de que Jesus se referiu àqueles que promovem o bom relacionamento entre as pessoas, imaginando então que esta bem-aventurança é reservada para quem trabalha para pôr fim nas guerras, nas desavenças e em conflitos entre os homens. Esse entendimento, no entanto, irmãos, não possui de fato um respaldo aqui do Evangelho pregado por Cristo. Algo que nós podemos confirmar facilmente com as próprias palavras do Senhor Jesus. E ele diz assim: cuidais, vós, que vim trazer a paz. E ele usa uma palavra que não é shalom, que não é a paz de Deus. Ele usa irine, né? Que é uma paz local. Então Jesus diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz aqui à terra? Não, eu vos digo, mas antes dissensão, diz ele, né? Pois daqui em diante estarão 5 pessoas numa casa divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Lucas 12. Sabe, irmãos, essa paz que a bem-aventurança está se referindo, é a paz que vem dos altos céus. Os pacificadores, portanto, são aqueles que semeiam essa paz. Os pacificadores são aqueles que produzem, né, essa paz de Cristo. É aqueles que semeiam a palavra de Deus. É aqueles que anunciam a salvação. É aqueles que tornam os inimigos de Deus em amigos de Deus. É aquele que faz com que as pessoas que eram inimigas do Senhor se tornem amigas do Senhor pela salvação através do Evangelho. Então, quando a pessoa passa a ter Jesus como foco da sua vida, é óbvio que ela não vai encontrar essa paz no mundo, muito pelo contrário, não é? A gente vê em algumas igrejas aí, a placa lá grande, né? Pare de sofrer,
tipo, aceita Jesus e está tudo resolvido. Isso é ilusório, isso é uma mentira descarada, lavada, não é? Porque o próprio Jesus, ele diz que essa paz, quando nós aceitamos Cristo, nós passamos a fazer parte de um mundo diferente, e a terra, o mundo, é contra os cristãos. Então, ao invés de encontrar essa paz e de parar de sofrer, o negócio, às vezes, pode até se arrochar, na verdade, né? Então, ao se converter, a pessoa, quando ela nasce de novo, ela vai obter uma paz, a paz que ela tanto procurava, a paz que ela nunca encontrava, mas é uma paz de Deus, é a paz do Shalom, não é? A paz de Deus, que só os salvos possuem. Essa paz, no entanto, irmãos, ela não se refere entre paz entre as pessoas, incluindo os nossos parentes. Porque muitos dos nossos parentes, eles não possuem nenhum interesse em seguir Jesus. Na verdade, elas se irritam e às vezes se sentem até incomodadas ao terem de conviver com os salvos do Senhor. Somos alertados em Mateus 10:36, Jesus dizendo: e assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quando me converti, nossa, foi uma guerra dentro de casa. Uma guerra dentro de casa. Meus irmãos não concordavam, minha mãe não queria, não é? Então, assim, foi bem difícil. Foi bem difícil manter a fé, manter uma posição, né? Porque os meus inimigos estavam na minha casa mesmo, não é? Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe que os irmãos de Jesus não creram que Ele era o Salvador, né? Então, esse incômodo que os filhos de Deus, que a pessoa convertida, esse incômodo que a gente causa nas pessoas ao nosso redor, nós precisamos entender que isso é obra do Espírito Santo. Sabe, porque o nosso testemunho, a nossa nova forma de viver, a mudança no nosso comportamento, essas mudanças começam a apontar o pecado das pessoas, e isso as incomoda. E esse incômodo, ele é causado exatamente pelo Espírito Santo do Senhor, porque ele tem o objetivo também de levá-las ao arrependimento e de levá-las à salvação. João 16, versos de 8 a 9. E quando ele, o destaque aí é meu, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Então, quando nós recebemos Jesus Cristo, quando algum pacificador lança essa palavra e nós acolhemos essa palavra, nós recebemos essa paz, que é uma paz sobrenatural, que é a paz de Deus. A paz que Jesus se refere é algo sobrenatural. Apenas os verdadeiros seguidores experimentam essa paz. Essa paz, irmãos, ela nos é dada por Deus no momento em que nós nascemos de novo, no momento em que nós recebemos o Espírito Santo do Senhor e começamos a viver uma vida em obediência à palavra de Jesus. Mas nós estamos em paz com Deus, em paz com os céus. Não significa que nós estamos em paz com as pessoas. Filipenses 4:7 diz: e a paz, agora o termo é Shalom, a paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, eles possuem essa paz dentro de si, mesmo quando estão passando por períodos de sofrimento. Eles gostam dessa paz, porque essa paz ela é superior a qualquer tribulação, qualquer coisa que nós possamos passar nessa vida. O cristão, ele consegue louvar ao Senhor, mesmo nas piores
condições, ele consegue dar graças a Deus. Isaías 43, verso 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos, nesse verso, Isaías não está dizendo que os servos de Deus estão isentos de sofrimento, muito pelo contrário. Ele está dizendo: quando passares, nós vamos passar pelas águas turbulentas, nós vamos passar pelo fogo, seremos provados, mas isso não nos afetará grandemente, sabe? As águas e o fogo, elas virão, nós teremos que passar pelos dois, mas a nossa paz nos sustentará. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Meu irmão, o negócio está difícil? Está enfrentando águas turbulentas? Está passando pelo fogo? Está sendo peneirado que nem trigo? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. A promessa de Jesus, irmãos, é que Ele nos levará a um local onde já existe paz. Jesus, obviamente, não veio a esta terra para transformar esse lugar em um lugar de paz, mas Ele veio para nos levar, para levar os salvos, para levar a sua igreja a um local onde a paz já existe. João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, diz o Senhor, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória! Essa terra, irmãos, onde atualmente moramos, ela foi permanentemente contaminada pelo pecado. E Deus não tem nenhuma intenção de simplesmente consertar essa terra. Não consertar como se conserta uma casa velha, se faz uma reforma. É bem verdade que a palavra de Deus menciona uma terra perfeita, que nós teremos no futuro. Mas esta não será essa terra que nós vivemos agora. Mas será uma terra nova. Não uma terra melhorada, não uma terra reformada, mas uma nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E ainda, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Oh glória! Nem lembrança, irmão. Para coisa ruim, deixar para lá. Agora é tudo novo no Senhor. Tudo novo no Senhor. Mas infelizmente, ainda estamos aqui, né? E o homem carnal, ele não deseja a paz com Deus. Ele não deseja a paz que vem de Deus. Ele quer uma paz terrena. Ele quer uma paz que Cristo não dá. Jesus é o príncipe da paz, Isaías 9, verso 6. Os filhos de Deus, aqueles que disseminam, aqueles que espalham, aqueles que semeiam essa mesma paz, essa paz que vem do alto, que Jesus nos deu. E esse tipo de paz não é a paz que as pessoas normalmente querem. Porque há tanta resistência ao Evangelho. Já pararam para se perguntar? Por que as pessoas resistem tanto ao Evangelho? Porque essa paz que Jesus dá é uma paz diferente. É uma paz dos céus. Mas as pessoas, elas não entendem isso.
Esse não é o tipo de paz que as pessoas normalmente querem, porque essa paz, ela exige um relacionamento com Deus. Essa paz, ela exige sacrifício pessoal. Essa paz exige fé, coisas que o homem carnal abomina. Agora, o homem carnal deseja paz. Certamente que ele deseja paz, mas apenas aquela paz que tem como foco o próprio eu. Ele simplesmente, irmãos, ele deseja fazer o que quer fazer sem ser incomodado pelos outros. Então, quando o homem natural, quando ele reclama que não tem paz, ele de certo não está dizendo que lhe falta a paz de Deus, mas sim que ele não pode usufruir os prazeres do mundo como ele gostaria, porque as outras pessoas estão atrapalhando os seus planos. E nos planos deles não estão incluída uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de intimidade com o Senhor. Eles nem consideram que Jesus morreu para que pudéssemos viver essa verdadeira paz. Muitas vezes nós ouvimos, quando as pessoas querem curtir alguma coisa, né? Principalmente as mães quando estão zangadas: me deixa em paz, menino. Né? Me deixa em paz. Quando o casal está brigando: me deixa em paz. De fato, não estamos pensando na paz dos altos céus, mas nós estamos pensando nessa trégua aqui, nessa paz carnal. Não é? Mas Deus nos promete uma paz que está acima de todas estas coisas, sabe? Irmãos, Adão e Eva foram os únicos seres humanos que experimentaram por um tempo a perfeita paz que existe em Deus. Por um tempo que a Bíblia não diz quanto tempo, mas eles viveram no Éden, experimentando, gozando dessa parte, dessa paz. Essa paz, onde a tranquilidade é completa, sabe? Nós só teremos esse tipo de paz quando voltarmos a viver em harmonia com o nosso Criador, no novo céu e na nova terra. Enquanto isso, vamos nos esforçando por aqui. Essa harmonia, ela foi interrompida pelo pecado. E desde então nós somos forçados a lidar com doenças, com dores, ameaças, incertezas, conflitos e muitas outras coisas que continuamente retiram de nós a possibilidade de uma perfeita paz, de uma paz ininterrupta. Antes do culto, estava conversando ali, no cafezinho ali no corredor. E aí, irmão, estou com o pé doendo, estou com as costas doendo, o outro, não sei o quê. E um deles disse: rapaz, o único osso que não dói em mim é o osso da língua. A língua não tem osso mesmo, então não pode doer, né? Mas nós vivemos com dores, não é? Isso interrompe essa paz que nós deveríamos experimentar e que só a teremos quando estivermos ali com o nosso Criador. Se Deus, irmãos, tivesse nos abandonado logo após a nossa rebelião, nós viveríamos então por toda a eternidade em um ambiente onde a paz simplesmente não pode existir. Porque onde Deus não se encontra, a paz não se faz presente. Aqui nós temos um princípio. Deus está presente na sua casa, no seu lar. Ele pode estar contigo, mas Ele permeia, Ele enche os cômodos da sua casa. Quanto tempo de oração? Quanto tempo invocando o nome do Senhor? Quanto de louvor a sua casa, abre aspas, escuta? Porque infelizmente tem cristão que ouve essas baboseiras do mundo aí, coisa de Satanás. Nós precisamos encher a nossa casa
com a presença do Senhor. Irmãos, a nossa casa deve ser um templo do Senhor. As pessoas, ao entrarem em nossa casa, deveriam sentir a presença de Deus. Vocês se lembram no Antigo Testamento como ele enchia o templo com a sua presença? Né? Uma nuvem baixava sobre o santuário e ali ficava repleto da presença do Senhor. E era tão poderosa a presença que os sacerdotes, nem eles conseguiam entrar. Entrava apenas uma vez por ano para falar com o Senhor. A nossa casa, irmãos, precisa ser templo do Senhor. Ore, consagre, separe a sua casa. Não permita que entre coisas que desagradam ao Senhor do seu lar. Sabe, irmãos, onde não se encontra Deus, não se encontra paz. Todo o sofrimento que Jesus passou, culminando com a cruz, ocorreu como punição por causa dos nossos pecados, para que assim, todo aquele que crer em Cristo e o obedece, seja restaurado ao convívio de harmonia com Deus e volte a viver em paz com o Criador. Isaías 53, verso 5, diz: mas ele foi traspassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas, nessa versão, fomos sarados. Jesus morreu para nos dar essa paz, para nos reconciliar com Deus. E Ele fez isso enquanto nós éramos inimigos do Senhor. A paz que Jesus nos proporciona é perfeita, sabe? É perfeita na sua essência. Mas enquanto vivemos nesse mundo de pecado, somos forçados a usufruir da sua paz em um ambiente imperfeito. E essa é a razão de nos vermos continuamente lutando para não deixarmos que os problemas da vida interrompam a nossa paz. Tanto os problemas que ocorrem naturalmente, como também aqueles que são lançados contra nós pelo inimigo, por Satanás e seu bando, para roubar a nossa paz. O ladrão não vem somente senão para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para que possamos nos beneficiar da paz de Deus, enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós teremos que resistir aos ataques do inimigo e pela fé nos colocarmos acima das mentiras e das ameaças. Os pacificadores são aqueles que disseminam essa paz, são aqueles que espalham a paz. Os pacificadores do Senhor disseminam a paz porque são semeadores do Evangelho, o Evangelho da salvação. E onde o Evangelho é aceito, ali há paz, e Deus se fará presente. Se o Espírito Santo passa a ser um residente em uma casa, então a paz reinará no local. Tanto a paz interior, como a paz entre as pessoas. É importante observarmos, irmãos, que ao contrário da paz que o mundo dá, a paz que vem de Jesus, essa paz de fato é sobrenatural. Essa paz do Senhor, ela pode ser compartilhada com os descrentes, para que eles também sejam abençoados e se voltem para Deus. Ou seja, quando nós, cristãos, os filhos de Deus, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo para uma alma sem Cristo, e ela recebe essa palavra de bom grado, ela recebe a mensagem da salvação, a paz que existe em nós é compartilhada com aquela alma, e ela passa também a possuir o shalom, a paz de Deus. Se ao ouvir o Evangelho, porém, houver uma rejeição, seja de imediato ou seja posterior, essa paz que foi compartilhada por nós, ela retornará para nós e a pessoa ficará sem a paz que tanto procura.
Jesus foi bem claro sobre esse ponto quando ele enviou seus discípulos como missionário às cidades vizinhas. Ele disse: ao entrardes na casa, saudai-a com o shalom, com a paz de Deus. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quando entrares numa casa para compartilhar o Evangelho, quando entrares numa casa como pacificador de Cristo, é o que o texto nos ensina. Se as pessoas receberem a palavra, receberão o Espírito, receberão a paz, elas serão reconciliadas com Deus. Mas se elas não receberem a palavra, se elas não receberem o Espírito, essa paz ficará com você. Eles não receberão o Espírito do Senhor. Irmãos, nós devemos repassar a paz que Deus nos dá. Não existe nada mais precioso neste mundo do que a paz do Senhor. O mundo atual é um verdadeiro vale de lágrimas. E todos nós, irmãos, nós temos de passar até chegarmos a Sião. Salmo 84, versículo 6. Aqueles que passam pelo vale de lágrimas, fazem dele um lugar de fontes, sempre adquirindo mais e mais força, até aparecerem perante Deus em Sião. Oh, glória! A caminhada é longa, é dura, irmãos, mas nós nos apresentaremos diante do Senhor. A paz que nos é dada, nós devemos compartilhar com aquelas pessoas que não têm. A salvação que nos é dada, nós devemos compartilhar com as pessoas que não a têm. A promessa de Jesus nessa bem-aventurança é de que nós seremos reconhecidos como filhos de Deus quando não mantermos a sua paz somente para nós, mas nos tornarmos pacificadores, ou melhor dizendo, quando nos tornarmos praticantes da paz. Praticantes de espalhar a semente da paz. Jesus. Nós precisamos plantá-la em cada coração. Plantar sementes de paz. Semear Jesus, irmãos, é como semear feijão. Não se sabe como funciona. Sabe-se apenas que funciona. Não esqueça o princípio. Nunca subestime o poder de uma semente. Deus não faz isso. Ele não esquece esse princípio. Quando o seu reino estava devastado e seu povo o havia esquecido, ele plantou a semente. Quando o solo do coração do homem estava endurecido, ele plantou sua semente. Quando a religião se tornou um ritual e o templo uma casa de negócios, ele plantou sua semente. Quer ver um milagre? Lembre-se de como ele colocou a sua própria semente no ventre fértil de uma jovem hebreia chamada Maria. A semente cresceu, como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. A semente, irmãos, passou a vida afastando as pedras que tentavam sufocá-la. A semente realizou um ministério de remoção das pedras que se amontoavam no solo do Pai. As pedras do legalismo, pedras que pesavam sobre as pessoas, pedras da opressão, pedras que quebravam os ossos, as pedras do preconceito, pedras que isolavam os necessitados. Mas a última pedra foi a que demonstrou ser o teste máximo da semente, a pedra da morte. Colocada por seres humanos e selada por Satanás na frente do sepulcro. Por um momento, irmãos, parecia que a semente do Senhor ia ficar soterrada. Por um momento, parecia que esta pedra era grande demais para ser afastada, para ser removida. Mas então, em algum lugar no coração da terra, a semente de Deus se movimentou. Abriu espaço e brotou. O chão tremeu,
a pedra do sepulcro foi removida e brotou a flor da paz, o príncipe da paz. Irmãos, nunca subestime o poder de uma semente. Seja um pacificador. Espalhe a semente das boas novas. Pregue o evangelho da salvação. Anuncie Cristo em tempo e em fora de tempo. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém?